Sejam bem-vindos a mais um pós-jogo dos professores são paulinos. Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui dos professores são paulinos. Eu, professor Cadu, aqui com vocês, meu fiel escudeiro aí, o professor japonês. Estamos aqui para fazer mais um pós-jogo de São Paulo 1, Fortaleza 2, pelo Campeonato Brasileiro no estádio do Morumbi. Mas antes, não deixe de dar o seu like, compartilhar, comentar aí no nosso canal, dá aí o seu like, certo? Comente aí, a gente agradece aí do fundo do coração todas as informações e também vá lá no nosso Instagram, lá para vocês tem todas as informações lá sobre o São Paulo Futebol Clube, certo? Toda aí, ó, aponte a câmera aí do celular, vai aí, ó, diretamente aí no nosso Instagram, no TikTok, lá para vocês, nas nossas redes sociais, tem informações sobre o São Paulo lá no Instagram, basquete, futebol feminino, futsal, algumas informações sobre o São Paulo aparecem lá para vocês nas melhores plataformas aí, pode ter certeza disso. E também aí no nosso TikTok, vídeos aí sobre o São Paulo Futebol Clube, conquistas históricas lá, importantes, e alguns curtas também aqui do nosso canal, tem lá no TikTok, beleza? Vão lá e a gente agradece. Japa, perdemos mais um jogo do Campeonato Brasileiro. Eu sinceramente acho que a gente fica preocupado, tal, mas a gente sabe que tem uma decisão aí para ser feita. Estamos 4 pontos da zona de rebaixamento, que é do Santos. Lógico que eu já estou cansado de fazer pós-jogo de 2-1 contra o São Paulo. Mas esse jogo, seguindo a cartilha que foi, ele foi rifado, foi na cara, assim. Sim, sim. Mas realmente eu não achei uma catástrofe, sabe? Já vi jogos piores aí dos jogos anteriores, bem piores. Teve falhas, teve situações aí, acho que pontuais, mas, assim, esse jogo, dentro do planejamento, era um jogo que estava perdido, porque o Fortaleza está bem, né? Já veio com o time titular, então era um jogo esperado. Lógico, domingo vai definir muita coisa, mas ainda acho que, assim, é uma situação que preocupa, porém, não acho também que é um desespero. Porque a gente está vendo, eu estou vendo aí jogos dos outros times também, né? Não gosto de me basear pelos outros times, mas tem gente com situações piores, jogando bem pior, né? Fazendo atuações assim bem ruins. E, Com as pontuações próximas, né? e, é, e, o, e assim, da mesma maneira que está perto do Santos, lá que está nessa de rebaixamento, está perto do 10º, que o 10º já está um pouquinho mais perto do 8º, então é aquela questão, lógico, é muito ruim para o São Paulo ficar 2 meses praticamente sem ganhar, né, do Campeonato Brasileiro, mais de 2 meses até. Porém, é uma situação que, se encaixa uma vitória, 2 vitórias seguidas, já dá um pulo, se afasta porque, assim, lá atrás os caras estão trocando pontos. Eles estão trocando ponto. Um ganha de um, aí um perde, e eles não progridem muito, né? Dois times eu acho que já ficaram mais para trás ainda, então tem 2 vagas. Só que tem pelo menos aí uns 6, 7 times. Então, acho sim. Não é confortável, mas também não é desesperador. Então, vou analisar isso. E com relação ao jogo de ontem, eu acho que São Paulo, no primeiro tempo, fez um bom jogo. Eu gostei. Né? Não gostei, lógico, o Rames perdeu o pênalti, tomou gol, é evidente. Mas eu acho, assim, fazendo uma comparação com os últimos jogos do Brasileiro, eu acho que foi bem melhor, tendo em vista que foi uma formação, é um time que nunca jogou junto, né? Só treinou. Então, teve algumas coisas. No segundo tempo, aí o time deu uma desmontada, uma desmantelada. O Fortaleza se ajustou também, acho que tem que É, falar isso também. tem que falar Tem, isso. tem um técnico competente que Muito, enxerga o muito jogo também. competente. E assim, eu acho que os 2 gols foram falhas individuais. Se não fossem erros pontuais desses jogadores, o São Paulo teria ganho o jogo, né? Fora que teve o pênalti que o Rames perdeu e depois ele fez um gol, como até tinha comentado com você. O Rames é isso. Perdeu o pênalti,
mas o gol que ele fez, eu acho que ele é o único jogador de São Paulo que tem a capacidade Não, de fazer concordo. aquele lance. Acho que é Nenhum outro unânime. jogador pensaria Não em ia chutar fazer daquela aquilo. Exato. distância, Pode ser. vendo o goleiro de fora de lá. Ia tentar tocar a bola, ia tentar correr com a bola. Essa que é a questão, né? Falhou, eu acho que não começou bem com relação ao pênalti. Eu acho que tira agora o Rames, não bate mais pênalti, sabe? Mas não é um jogador, eu acho que descartável. É. Dá para usá-lo em alguma circunstância sim, e eu acho que é um jogador útil. Eu acho também, já. Eu acho que um jogador útil. Eu sinceramente acho que a gente tem que cobrar essa situação, porque é um jogador que veio com status aí para poder resolver algumas situações do São Paulo. Acho que isso é evidente, né? Ele foi contratado para ter essas condições e essas condições ainda não apareceram. Então a gente tem que cobrar e a cobrança é a seguinte. Eu, eu acho que isso ficou claro no vídeo da questão do pênalti que ele perdeu para a LDU. Eu nem o critiquei. Eu critiquei o Caleri por não ter feito o gol. Isso eu critiquei. Critiquei realmente o Caleri. Eu nem coloquei a culpa no Ramos de ter feito isso. Acho que agora é a situação. Era a possibilidade de fazer. Tinha a possibilidade de empatar o jogo, tinha a possibilidade de ter mudado a história do jogo, tinha a possibilidade de o São Paulo pelo menos ter saído com um empate desse jogo. Se não mudasse a história, talvez saído com uma vitória. Então, eu coloco a responsabilidade bastante no Rames de ter perdido o pênalti. Ele deu uma entrevista logo depois do pênalti da LDU, tinha falado que nunca tinha acontecido isso na carreira, ficou muito chateado, essa situação, enfim. Bem, aconteceu de novo e agora ele até que fez o gol lá, ele ficou chateado de novo, ele ficou até meio assim cabisbaixo, nem comemorou tanto da situação, mas é isso, tem que dar a volta por cima e outra situação, tem que mostrar realmente por que veio, ainda tem que mostrar, ainda não mostrou, então precisa mostrar muito bem pelo que veio e o que o Japa vem comentando de fato é verdade. É um jogador diferenciado, você percebe que ele tem um toque na bola diferente, você percebe que ele tem uma visão de jogo diferente. Isso não tem o que discutir. Mas ainda precisa ser jogador decisivo, que ainda não foi, não demonstrou ser. Agora, então, a gente vai para as notas. Ah, as notas! Porque, né, já no último jogo aí, fomos alvejados, né, pelos fãs do Beraldo, principalmente, fomos alvejados. Só que hoje as crianças terão seus pais. As crianças terão seus pais. Então, novo layout das notas. E aí, se vocês forem alvejar, alveje quem você discordou ou alveja os dois de novo aí, certo? Então, hoje as crianças têm pais hoje, certo? Então, vamos ver aqui. Hoje as crianças têm pais sim, certo? Então, tá aí, novo layout das notas, com as notas individuais de cada um aqui desse canal. Aí você, quando você for alvejar, você alveja quem você acha que você não gostou da nota, certo? Eu falo, eu já nunca mais vou dar. Agora eu só vou dar de 7 para cima pro Beraldo. Que fui acusado que eu não assisto jogo, que eu não entendo nada de futebol, sabe? Que que as notas eram uma porcaria e outros palavrões. O pessoal, não precisa xingar, não, tá? Você pode discordar, belezinha discordar. Mas não precisa xingar, não precisa ofender, certo? É, é. Teve um perfil lá que ela foi de uma criança, pô, falando horrores aí, pô. Que é isso, né? Que é isso, né? Certo? Então, tá aqui, ó. As crianças agora têm pais aqui, certo? Então, vamos falar aqui as notas, fazemos comentários breves para todo mundo aí saber o que a gente pensa, certo? E se um dia vocês quiserem discutir a atuação do Beraldo comigo, a gente discute, tá? Certo? Porque os caras estão achando que o Beraldo é Beckenbauer, é o Franco Deixa. Baresi. Calma, É, hein? Calma, é tá? Não isso. sei se É vocês isso. conhecem o Beckenbauer, Franco Baresi, mas calma, tá? Calma, calma, tá? E assim, né? Cada um tem sua opinião também, viu? Né? Tem muita gente Eu aí que acho que fala mal do é Alisson, umas né? coisas. Precisa ser dito, né? E é uma coisa que, de fato, não significa que a minha ou a sua opinião seja lei. Eu É, acho que a opinião, ela literalmente, cada ela um. deve
ela deve ser colocada e ela deve ser respeitada. Se você discorda ou não, aí é uma coisa que isso se chama democracia. Ah, Você discorda, maravilha, tranquilo. sim. É o que eu faço, não precisa ficar com raiva, xingar, entendeu? Aí não faz. A pessoa não Cada, pode eu impor falo, sua cada um tem a sua opinião. opinião. A única coisa que a gente sempre fala aqui, né? A gente aqui não se acha mais torcedor do que ninguém. Nunca se Certo? Tem falou. gente, tem muita gente, tem muito canal por aí que os caras se acham mais torcedor do que o torcedor que não tem canal, entendeu? Aqui não é assim. Aqui todo mundo tem a mesma importância, tá? Seja aquele que consegue pagar 3.000 para ir para o estádio, e seja aquele cara que não consegue ir para o estádio porque não tem grana, tá? Para mim é tudo torcedor, certo? Bastou acompanhar o São Paulo e sofrer com o São Paulo quando o São Paulo perde, porque tem torcedor que não sofre. Se você Porque assistiu o jogo ontem, eu não- deu um close lá, tinha uma mulher dando risada. Dando risada de quê, minha é uma. filha? O São Paulo Você estava sabe, perdendo. você Qual que sabe, é a Japa, graça do negócio? você sabe, Japa, que eu às vezes penso em muitos caras aí, por exemplo, eles não viram, acho que as pessoas muitos que reclamam, por exemplo, eles não conhecem o São Paulo Futebol Clube. Eles não sabem, por exemplo, qual que é a história desse clube, o que que foi no surgimento do São Paulo, lá na década de 70, surgindo com aquele timaço, depois vem da década de 90, o que aconteceu, entendeu? A história que o São Paulo criou, a história que o São Paulo conquistou, meu, vocês não têm noção. E Não, e muito assim, não, pereba, mas e é assim, verdade. eu acho duro, a pessoa vai no estádio, o time tá perdendo, tá dando risada, velho. Pô, É, é, e é, ainda rindo com a câmera filmando a TV. Que é é, isso, né? Aí é também isso. não, né? Pelo menos finge a indignação, então, né? Porque tem muita gente que vai no estádio, né? Que pode pagar, e aí é problema de cada um. É porque vai porque é um evento, né? Ah, estão falando muito do São Paulo, então eu vou no estado de São Paulo, então. Sabe? Tipo o show do Titãs que teve, né? Um monte de gente foi no show e não sabia uma música do Titãs. Mas é porque todo mundo tava falando que tava tendo show, né? Aí ia no show para tirar foto lá, para bater, para É. fazer selfie lá pro Instagram, né? Mas beleza, tudo bem. Vamos lá, pessoal. Notas aí, então. Jandrei, na minha opinião, ele falhou no primeiro gol. Porque assim, se você vê que o seu defensor tá rendido, sai para pegar a bola. Mas o Jandrei tem essa questão. Por ser um goleiro baixo, ele não é um jogador que sai muito, né, para fazer defesas. Então, eu acho assim, quando ele viu que o Natan arregou no lance, Arregou. eu acho que ele Eu tinha que também, ir para cima. eu também Certo? achei isso, já. Também achei isso. Acho que é um ponto que ele deveria ter ido, mas o Jandrei tem essa falha mesmo de não sair no gol. E assim, o cara cabeceou a bola, o cara de uma trave a outra. É assim, é um gol que, no, cara, é muito difícil, porque Não. eu acho muito difícil tomar um gol Aí, desse se você não falar de posicionamento. Desculpa, mas eu acho. Aí, de resto, eu acho que no pênalti, né, não teve culpa, lógico. E de resto, né, saiu jogando lá, não errou nenhuma saída e tal. Então, por isso que eu dei 4 aí para ele. Natan, aí eu achei a partida bem ruim. Acho que não dá Para para mim foi o ter, não pior tem em muita campo. defesa, não. Eu não dei 0, porque teve um ou outro lance lá que pelo menos ele foi na linha de fundo, sabe? Tentou participar tal, mas É, comprometeu. O primeiro gol comprometeu. É o que na minha visão, eu justifico o zero na questão do seguinte: ele iniciou a derrota do São Paulo, porque ele não acompanhou o jogador na defesa. Aquela bola era dele, para pelo menos marcar o cara, atrapalhar o cara na cabeçada, e ele deixou o cara correr. E não foi só a primeira, foi umas duas vezes que o cara cruzou e o cara conseguiu ir lá e você viu o cara sozinho na ponta. Então, assim, para mim foi uma partida assim que ele começou a definhar o jogo do São Paulo, a partir da falha dele da marcação lá. Então, para mim, essa foi a nota. Aí o Alan Franco. É, aí a nota foi parecida, para mim não comprometeu. Também acho que não. É um jogador que está sendo, né, perseguido. Quando ele começou lá, deu uma outra falha, ainda se adaptando ao São Paulo. Já tinha cara falando aí que ele tinha que ser mandado embora, que não sei o quê. E eu acho que é um zagueiro que está muito tranquilo no time, certo? Lógico, eu não vou dar nota alta a ele, porque o São Paulo perdeu, né? São Paulo tomou 2 gols. Pode não ter sido culpa dele, mas o São Paulo tomou 2 gols. Então ficou com 5,5 aí por não ter comprometido, certo?
Assim como eu achei do Diego Costa. Também não achei, porque assim, uma coisa que eu gosto muito do Diego Costa é um cara que joga sério. Não tem brincadeira com ele. O time tá ganhando, tá perdendo, não tem essa historinha de ficar fazendo gracinha, inventando coisa. Eu gosto disso. Acho que é um caráter, é uma postura boa, assim, né? Tomou um cartão meio de besteira, porque o juiz já tinha dado pênalti já, e aí ele ficou reclamando, reclamando, até tomar cartão. Aí eu acho que também exagerou. Porque não adianta, o juiz não vai voltar por reclamação, né? Mas eu não. Eu acho que o Diego Costa aí, principalmente jogando com um zagueiro mais assim, com o Arboleda, principalmente, que é o melhor zagueiro do São Paulo, até com o Ferrarese, que eu acho que é um jogador de um mais nível, fica legal, fica bem bom assim na zaga com ele, certo? Então não tenho nenhuma coisa que desabone. Aí agora é uma. Eu também acho. Também acho isso. Acho que a questão do Alan Franco, para mim, é idêntica à sua visão, idêntica. A do Diego Costa, eu também concordo com bastante situações dele. Eu acho que ele não teve falha nenhum dos gols. A questão que eu tenho, não pela nota 4 que eu dou para ele, pelas condições relacionadas a muita questão de toque de trás, enfim, e tentar arriscar lançamento, enfim. Mas toda a posição que você falou, eu concordo plenamente com você. É isso mesmo. Aí o Wellington, né? Aí a gente também divergiu. Eu acho assim, no primeiro tempo, eu acho que ele fez um bom jogo, né? O que, na minha opinião, aconteceu? A partir das alterações de São Paulo se desarrumou. E o lado dele ficou mais exposto ainda. Então ele precisava marcar e não tinha mais gás para apoiar, certo? Quando entrou lá os garotos, eu acho que o Dorival matou o time lá. Matou o time, porque nenhum garoto entrou bem. Do Né? lado matou. Aí entrou lá o Pedrinho, lá, o Pedro Vilhena, matou a esquerda. Matou a esquerda, ficou improdutivo. Então, acho que aí no final o Wellington não tinha perna nem para cruzar. Você via que ele estava se arrastando já no campo. Então, acho que não vou pegar muito pesado com ele. Eu acho que, lógico, ele tem que É. melhorar fundamentos, tudo mais. Mas eu acho que ontem o desgaste estava evidente, assim. E ele jogou no domingo, né? Mesmo que jogou Ele uma jogou no parte do domingo. jogo, você via que estava afetado. E vinha uma sequência muito grande quando o Caio Paulista também estava jogando. Então, acho que tem uma justificativa essa queda dele durante o jogo. A questão realmente das falhas de fundamento, ele tem ainda muito, acho muito drástica, mas no primeiro tempo, realmente ele apareceu bastante no jogo, porque ele, ele jogou junto com. Me fugiu o Japa. Quem jogou junto com ele aí no O ponto? Araújo. O Geralmente o Araújo, Araújo tá jogando. exatamente. Jogou muito com ele ali, aí o jogo fluiu, o Araújo entrou, jogou bem, eu achei que o Araújo jogou bem, entrou bem no jogo. Agora, a questão, literalmente, que o Wellington, o que me mata nele é que ele vai na bola, ele vai várias vezes, não foi uma, várias vezes ele vai no jogo, ele vai na bola, a bola pinga, passa por ele. Sabe? Ele vai na bola, a bola, ele parece que ele vai querer proteger a bola pinga, passa por ele, sobra pro cara e o cara sai de novo. Falei, foi 4 lances seguidos, assim. Seguidos é o modo de dizer, mas foi literalmente assim. Ele foi para tentar proteger a bola pingou, passou por ele. Ele, sabe, nossa, isso parece que tá fora de ritmo, parece que não tá bem, parece que não, sabe? É bem nesse estilo. Então, essa foi minha justificativa pro 1. O Luan, para mim, de novo, ele vem jogando bem. Na minha opinião, nos últimos jogos, tá? Nos últimos jogos, tá, pessoal? Ele vem jogando até melhor que o Pablo Maia, tá? Ontem eu achei que ele fez um bom jogo, Eu também achei deu que ele uma bola jogou na bem. trave, né? Deu uma bola na trave. E assim, jogou, correu bastante, parece que está em boa forma física de novo. Então, dei 6,5, porque para mim, no meio-campo, num contexto geral, pensando em tudo, acertos e erros, para mim foi o jogador que apresentou menos falhas. Porque teve É, jogadores que acertaram mais, mas tiveram erros muito fortes, certo? Então, por isso que vão ter notas a menos. Eu estou justificando aqui para os caras não me xingar depois. Mas eu acho que o Luan fez
um bom jogo aí, tá? Então foi uma das boas notícias do jogo de ontem, que parece que podemos contar com ele novamente, né? Exatamente. Ele fez um bom jogo. É que o meu critério na questão de nota é o seguinte: perdeu, não dou mais de 5. Mas realmente o que de fato o Luan jogou, ele vem jogando bem, realmente, bons jogos, assim, o Luan vem jogando bem, e parece que tá à vontade, né, Japa? Ele Sim, parece que tem vontade. E você vê, por exemplo, ele deu uma entrevista coletiva lá no salão misto, né? Lá na coisa, ele deu a entrevista já e ele falou sorrindo, né? Com felicidade, parece de estar lá, de estar jogando. Ele falou assim: não, domingo tem uma decisão e tal. Então, para ele, não importa quem joga, parece que ele está contente. Isso, isso é gratificante, é bastante, e isso anima o Luan. E você vê, pelo exemplo, no jogo dele. Ele e eu acho despencou, que no meteu uma domingo, bola. dependendo da circunstância, ele É poderá um ser bom muito jogador. útil. Acho que é um jogador muito útil mesmo. E o que você falou é verdade. Tá jogando melhor que o Pablo Maia. Isso vem. O Gabriel Neves acho que não fez um bom jogo. Acho que do meio Também campo ele achei. foi o pior, né? Também. Errou algumas bolas, né? Desde que ele voltou da lesão, ele não voltou muito bem. Eu gosto dele, eu acho ele um bom jogador, um ótimo jogador, mas só que ele não está numa fase boa. E aí, no segundo tempo, ele estava perdidaço já. E, assim, espero que ele melhore. Então, ele ficou com 3,5, mas eu acho que, né, já vem fazendo partidas ruins, já não está entrando muito bem, não. Né? Não vem mesmo. Isso aí eu faço das suas palavras a mim. Aí, ó, o Michel Araújo, né? O Michel Araújo, eu acho que assim, ele vinha fazendo um bom jogo. Ele chutou uma bola forte no gol, né? Ele estava sendo um escape pela esquerda, ajudando muito o Wellington. É um jogador que tem uma irregularidade, como sempre falei aqui, só que ele foi o terceiro pênalti que ele fez em questão de 2 meses. Ele fez Eu. contra o Santos, ele fez contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro e ele fez agora. Então, assim, uma orientação, ele não pode marcar dentro da área, porque ele faz pênalti. Ele é. Aí, Isso é um dos pontos problemáticos, por exemplo. Se ele não tivesse feito o pênalti, talvez o Fortaleza não tivesse feito o segundo gol e talvez o São Paulo sairia com empate. Então pelo tem menos. todas essas condições, entendeu? Então é muito complicado Então, essa, assim, essa eu acho condição. que o cara fazer um pênalti, eu já, no mínimo, uns 2 pontos, 3 pontos já tem que tirar, certo? Porque é um lance Exato. capital, é um lance capital contra, né? Exatamente. Mas, assim, o que dá um alento é que ele fez uma boa partida, tirando o pênalti que ele cometeu, que bom, né? Aí alguns falaram que não foi pênalti e tal, mas, assim, você não pode arriscar. Dessa maneira, não. De meter o braço no cara dentro da área, não dá. Não dá, porque tem juiz que vai dar pênalti, certo? Pode ter um ou outro que não dê, mas muitos dão. Então ficou 4,5 aí, 3 aí pro Cadu e boa. O Rames, outra questão polêmica. Na minha opinião, tá? Vamos usar o se, que a gente sabe que o se não existe. Se ele não tivesse perdido o pênalti, a nota dele seria a mais alta. A mais alta, Porque claro. assim, ele fez um bom jogo em relação a passe, fez um belo gol, tá? Um gol difícil de fazer. Como você vê o goleiro mal posicionado lá, você acha assim, tá fácil porque o gol tá aberto. Mas a distância que tá com os jogadores na frente, sabe? O cara tem uma visão de jogo, né? Fez um gol bonito, mas também, aí aqui é a mesma coisa que eu falei do Michel Araújo. Da mesma maneira que um cara que faz um pênalti tem que perder muito ponto, na minha opinião, um jogador profissional que perde um pênalti tem que perder muito ponto, É, certo? Então, para porque mim é um lance, é um lance capital também. É é um porque lance capital, porque assim, foi é, um pênalti logo depois do São Paulo ter tomado o gol, então o que poderia ter acontecido? O São Paulo ter empatado e anulasse o gol do Fortaleza e o jogo ficasse mais afetivo do São Paulo, porque o São Paulo estava exatamente. dominando o jogo. Então, É isso. daria mais tranquilidade. Quando toma Exatamente. um gol assim, o time precisa correr mais, se desespera, né? E aí cansa, aí tem uma hora que precisou entrar lá Sim. reservas que não. E não vai desenvolver o que tinha sido planejado. É bem complicado. E assim, para mim é exatamente esse sentido. O Rames
é um cara que ele precisa mostrar porque veio, de verdade. Eu volto a repetir, é um jogador, a gente sabe de toda a qualidade que ele tem, a gente percebe exatamente o que o Japa falou é a pura realidade, mas ele precisa mostrar porque ele veio. Ainda não mostrou. E É, ele precisa fazer gol de pênalti, pô. Ele já eu, teve eu, é o que eu dois falo. lances O livres único dele, álibi que eu cara. dou para ele é a questão de ele estava parado há muito tempo, tudo mais, não está no melhor ritmo, beleza. Só que pro ano que vem, esse álibi já não vai ter mais, certo? Então, por enquanto, ele tem Exatamente. esse álibi, mas só isso. Luciano, também aí divergimos bastante da nota. Eu sou um cara que critica muito o Luciano, mas ontem eu acho que ele jogou certo. Ele não ficou prendendo a bola, ele finalizou duas, três vezes, que é o forte dele, né? Cabeceou uma que o goleiro pegou bem, teve um chute de longe lá que não foi tão forte, mas chutou. Porque para mim, o Luciano é isso. Ele tem que ficar perto da área, porque o mérito dele é a finalização. Então, eu não achei o jogo dele ruim, né? No segundo tempo, todo o time caiu, mas essa nota é mais assim pela queda, mas ele no primeiro tempo eu acho que não foi um jogo tão ruim. Então, na média do time, eu acho que ele foi um jogador razoável. Então, por isso que eu dei a nota 5, certo? E eu sei que tem muita gente que gosta dele, mas eu detesto quando ele pega a bola, fica segurando a bola, deixando o time lento. Ontem, realmente, ele não estava fazendo isso. Ontem ele estava jogando, fluindo o jogo, tentando o jogo para frente rapidamente, não querendo ficar também dando aqueles dribles inúteis e finalizando, que é o jeito que eu acho que ele joga melhor. Por isso que eu dei 5, certo? Outra polêmica aí, porque esse também está marcado, né? Esse está Nossa, marcado já, tem muita esse cara, gente. eu por mim. Na minha, Assim, na minha opinião, certo? Ontem, vamos lá, vamos analisar fatos. Primeiro, eu não posso dar, na minha opinião, eu não posso dar uma nota muito baixa para um cara que rouba a bola, toca para o outro, dá uma assistência e o outro faz um gol. Porque o lance do Rames foi isso. Dava a bola com o jogador do Fortaleza, o Juan corre atrás dele, toma a bola, toca no Rames, Rames faz gol. Então, já aí eu não posso dar nota muito baixa, porque ele deu uma assistência no jogo. Fora, eu sempre falo para ele, para mim o Juan não é centroavante. Para mim o Juan é um jogador que serve para jogar aberto pelos lados. No primeiro tempo, ele cabeceou bem a bola, na minha opinião, como um centroavante. O goleiro pegou, mas ele cabeceou bem. Ele estava no meio de dois zagueiros que eram muito mais altos do que ele. E ele conseguiu cabecear. Então, tem um mérito de atacante aí. E assim, ele foi o cara que correu no lugar do Rames. Enquanto o Rames ficava mais parado, tocando a bola e tudo mais, quem estava suprindo a parte física do Rames era o Juan. Então, por isso, eu não acho justo dar uma nota baixa para ele, por mais que eu não seja um fã do Juan, mas eu acho que ontem ele não foi por causa do Juan que o São Paulo não ganhou o jogo. Então, eu acho que ele cumpriu muito bem, principalmente a parte tática, certo? eu acho que nossa, para mim foi uma péssima partida do Luan. Mas a questão é assim, para mim os atacantes não desenvolveram. Para mim funciona assim, é toda aquela ideia. Eu até concordo que o Japa falou uma coisa, tal, enfim, concordo. Mas assim, as condições existem da seguinte ideia: o atacante está para fazer gol, ok? Ele é pago para isso. Não fez, perdeu muito gol, engrandeceu o goleiro, para mim falhou. Então, essas condições são dos grandes pontos. E o Juan, para mim, não é atacante. Para mim, é um jogador que não serve como atacante. Entende? É um jogador, para mim, ele é muito fraco na questão tática, em questão. Em tática, talvez não, mas a questão, literalmente, de ser atacante, para mim, não funciona. E é um jogador que deveria ser ter outra posição, não sei, algum outro lugar para poder jogar, porque realmente, para mim, atacante ele não funciona. Mas, taticamente, o Dorival gosta dele, principalmente por essas condições que você comentou. Já, acho que essas condições o Dorival ele gosta. Mas, para mim, a função do atacante é aquela e ele não fez. E assim, se depender, para mim, se você pega o São Paulo e você tem um atacante como o Luciano, se ficar prendendo muita bola, se você tem o Juan, se você tem esses caras para poder fazer gol, cara, você não vai fazer. É muito difícil, entende? A não ser que o time esteja morto e aí você consiga fazer. É igual o Juan conseguiu fazer contra o Santos.
O Santos estava morto no jogo já. Então, aí beleza. Agora, fora isso, o Juan, para mim, não é um jogador decisivo. Essa é a condição. Aí sobre os reservas, né? A gente vai falar agora então sobre os reservas Que é praticamente e igual. Só o Dorival que que foram, né, bem mal, por sinal, mas a gente vai falar rapidinho deles também, tá? Então vamos lá. Então, ó, voltando aqui falando dos reservas aí. Então vamos lá. Rodriguinho, eu acho que entrou mal. Ele é um jogador que jogou bem algumas partidas lá com o Rogério. Eu acho que com o Dorival jogou uma partida mais ou menos lá contra o Atlético Paranaense. Mas ele é um jogador que aparenta muita irregularidade. Acho que é isso, né? Não tá pronto. Não tá pronto. Certo? Então, aí ficou com 2, Cadu e 3 para mim. muito, Eu acho que, muito, muito fraquinho. né, ainda tem que melhorar muito. O David, eu acho que ele entrou, não fez muito, né? Até em virtude aí dessa bagunça que ficou o time, então não dá para o cara produzir. É um cara que tá voltando de lesão, mas é um cara que também eu acho que pode ser importante no domingo aí, dependendo da situação do jogo, ele entrar, né? Então ficou com 5 aí pro Cadu, para mim ficou com 4 e boa. O Pedrinho, né? O Pedro Vilhena, certo? Nossa, ó, tem gente que fala assim, ai, cadê o Pedrinho lá do Sub-20, né? O Alex gostava muito dele, né? Quando ele era técnico do Sub-20. Eu acho um jogador, sei lá, sem graça. Até agora realmente Assim, um jogador não muito fraco deslanchou. fisicamente. Ele parece E, ter alguma técnica, mas para jogar contra os jogadores mais fortes, assim, nossa, pegar ele da lateral, que são jogadores normalmente que têm porte nossa, físico, ó, nossa bem, senhora, ó, eu acho que ele tem que ser muito bem desenvolvido, viu? Porque, bem desenvolvido. ó, é que a gente pode falar assim, né? Que eu ouvi esse comentário. O Rodriguinho, esse Pedro Vilhena e até o Thales Costa, o Nestor é um monstro perto deles. Se Realmente. você comparar, o Nestor é um Isso. monstro. E isso que o Nestor às vezes vai, bate no cara e cai, né? Então, Você vê o pra nível. você ver. O Pato, eu acho que assim, tem muito torcedor de São Paulo que gosta dele. Eu acho que assim, como pessoa, puta, ele parece ser um cara genial, assim, gente boa pra caramba. Deve ser bom, legal de grupo, deve ser bem legal desse tipo. Mas, cara, Nossa Senhora. ó, tirando aquele jogo do Santos, que ele pegou o Santos morto, perdido. Outras partidas que ele jogou, realmente. Ontem, ele entrou, aí acabou de matar o ataque de São Paulo. Nossa, Ele não fez nada, ele conseguiu não fazer uma fez nada. falta. Ele fez uma falta na lateral. Ele não ficava na área. Você via Então, isso? teve uma É bola uma que teve um coisa que não dá para cruzamento entender. lá, tava vazia a área. Então o cara quer jogar, ele quer jogar estilo Luciano também, vindo lá do meio-campo Nossa, também. aí não Aí dá, não não. dá, aí não dá. O Então, cara acho já não que tem, o cara já, coitado, já, já tá quase aposentado, ainda vai fazer um negócio desse, não tem condições de ficar jogando assim, meu, ir, sair, voltar, ir, voltar. Então assim, eu acho que é um jogador que não dá pra gente contar muito não, tá? Eu sei que tem muita gente que gosta dele, mas cara, você já vê que a gente já pode quase falar que é um ex-jogador em atividade, né? Mas Então ele exatamente. ficou com 2 aí para ambos. E o Thales Costa, né, também, aí que eu acho que é aquela questão. O cara vai jogar de segundo volante. Com o físico dele é complicado. Muito leve, muito fraquinho fisicamente, né? Ele ficou machucado por bastante tempo também. Teve até um jogo esdrúxulo lá que o Dorival começou com ele de titular, acho que foi o Atlético Mineiro, que ninguém entendeu, né? Então é um jogador assim, que eu acho que tem tem potencial para melhorar, tem bastante possibilidade de melhorar, porém também é outro que não está pronto, né? Então ficou aí com 3, 3,5 e tal. E aí outra grande divergência das nossas notas foi com relação ao Dorival, né? Na minha opinião, Fala, ele fez o certo, de escalar o time reserva. eu Ponto para concordo. ele. Coisa que ele não estava fazendo, que ele estava misturando o time. Então, ponto para ele nesse caso. No primeiro tempo, eu achei que o São Paulo jogou muito bem. Se não fosse uma cagada individual do Natan, e a cagada do Ramos ter perdido o pênalti, o São Paulo tinha com certeza, quase certeza, que tinha terminado o primeiro tempo ganhando o jogo. Então ele armou bem o time. Então estava bom. No segundo tempo, o time piorou, lógico,
deu para ver que o time piorou, e eu entendi o que ele fez. Ele começou a tirar os jogadores que ele acha que ele vai aproveitar no domingo. Só que, né, os nossos reservas, o que ele tinha lá de Então, são reserva, que isso eram os daí. garotos, São esses daí. não, não tinha, né? Os melhores Eu, era o quê? Era o Ferrarese, que não tá jogando há muito tempo, né? Tava até o Valse no banco lá, que faz tempão que não joga pelo São Paulo, né? Tava emprestado e tal. Então, ele colocou um banco de jogadores assim, ó, eu vou colocar esses caras, que é os que não vai dar para entrar de titular. Pô, e aí ele tinha o Pato no banco, tinha o Pedro Vilhena. Aí o time não ia melhorar mesmo com esses caras, né? Então, eu acho que em termos de plano, pensando em domingo, o Dorival fez o correto, ele fez o que não, dava para fez fazer. correto. Eu, Por isso que claro eu que dei a sim. nota 6. Né? A minha justificativa é outra. A questão de ter escalado o time e ter feito as substituições, eu acho que isso foi super correto. As condições, literalmente. A questão, para mim, foi literalmente no segundo tempo. Para mim, no segundo tempo, o Vojvoda anulou o cara do São Paulo. E aí o Dorival não conseguiu sair do esquema. Então, algumas situações que eu vejo que isso acontece do Dorival, e é uma questão rotineira. O Dorival, se ele escalou o time certo, acho que foi muito bem o primeiro tempo, muito bem, fez as substituições certas, é o que tinha para fazer. Acho que isso a gente tá certo. A condição para mim é que o Vojvoda anulou o São Paulo no segundo tempo. E isso fez com que o Dorival não tivesse como desenvolver alguma tática para sair. Não conseguiu sair. Não conseguiu sair. E isso, para mim, não é a primeira vez, já é algumas vezes quando acontece isso, que os técnicos conseguem fazer com que o Dorival não consiga desenvolver. Alguns técnicos que apareceram já. Eu assim, aí eu vou virar advogado do diabo aqui. Porque assim, da mesma maneira que o Vojvoda anulou ele no segundo tempo, eu acho que ele anulou o Vojvoda no primeiro tempo para o time reserva. Porque o time de São Paulo jogou bem melhor que o Fortaleza. O Não, Fortaleza fez o gol. jogou mesmo, isso é Então, verdade. eu acho Isso é assim, a verdade. questão do Dorival, teve jogos que foi péssimo, mas ele foi péssimo de ponta a ponta. Aí eu acho muito criticável. O time jogar mal inteiro o jogo, aí eu acho problema. E ontem, com o Vojvoda melhorando o time no segundo tempo, com os reservas que ele tinha, não dava não tinha o que fazer. É aquele negócio, você tá cagado e não tem papel higiênico para limpar. Era isso. Era literalmente isso que aconteceu ontem, né? E com alguns jogadores já meio cansados. Porque, assim, quando ele foi fazer as alterações, até o Rames fez o gol. Ele ia tirar o Rames, porque o Rames também já estava cansado. Aí o que aconteceu? O cara fez o gol, o cara vai dar uma melhorada. Tanto é que o Rames deu uma melhorada no final. De novo, ele deu uma reanimada. Aí, mas tinha aqueles caras lá, tinha o Pato pro pôr. Aí fica Não, difícil. Eu eu acho entendo, que eu eu acho entendo. que eu o criticaria se ele tivesse todo o grupo na mão ontem. Por exemplo, tira os caras jogar com o Flamengo. Se ele tivesse no banco lá ou se ele tivesse em campo, o Galopo, tivesse o Erisson, que é uma opção de ataque bem melhor do que o Bem Pato, merece. Se tivesse, tudo bem. entendeu? Aí Concordo, se ele não concordo. conseguisse dar jeito com o time, com caras melhores, aí eu falo, puta, aí o serviço foi ruim. Mas ontem realmente diferente de outros jogos. Por exemplo, contra o Atlético Mineiro. Tinha desfalque, mas estava jogando com o time Não, foi titular. totalmente normal. Aí jogou muito mal, Muito entendeu? mal. Aí não tem, aí assim, sabe, tomar baque do Filipão, aí eu acho pesado, sabe? Eu acho assim, ele tomar um baque do Vojvoda, eu nem acho tão feio assim, porque para mim o Vojvoda aqui no Brasil tá entre os 3 melhores técnicos aí que tem no Brasil, o Vojvoda é um deles. E o time do Fortaleza realmente é um time muito bem treinado. Então ele Muito bem treinado. sabe, ele sabe Então, bem o você que sabe, fazer. você sabe que a questão exatamente do Fortaleza, né, é uma coisa de louco, né? Porque se você vê, por exemplo, o São Paulo pressionando, 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 o Fortaleza literalmente no primeiro tempo não tava bem, tal. Mas, meu, o cara conseguiu
esquematizar um jogo no segundo tempo que o São Paulo conseguia sair, não conseguia chutar uma bola no gol. Só É. conseguiu chutar literalmente a bola, que foi aquela falha que eles deram lá, que saiu o gol. E aí que eu acho também, Entendeu? o que condicionou foi o São Paulo ter feito o pênalti logo de cara Ah, também. lógico, Aí evidente. aquilo lá É por isso que é o lance desmontou. capital. É um lance capital, um lance capital. Então, né, por isso que eu acho que o Michel Araújo, assim, o que ele jogou bem no primeiro tempo, ele enterrou o São Paulo no segundo dando Enterrou, esse pênalti. exatamente, Por isso que, exatamente. por isso, de novo, né, pessoal? Por isso que não se pode dar nota alta, né? Só não pode ver só os melhores São, momentos, entendeu? Você tem são que ver coisas, tudo, você são tem que ver o coisas que a plano gente. inteiro do jogo, né? Exatamente. São coisas que a gente Então, precisa colocar. É então essa que é a exatamente. questão. Mas, assim, lógico que a situação é preocupante, mas o próprio Dorival falou que o foco é no domingo, concentração do domingo. O Não, é pessoal está isso. treinando bem aí, os titulares treinaram ontem, ele falou que treinou bem, foi um bom treino. Espero que seja assim, espero que os caras entrem com o dobro de concentração que entraram no domingo passado, sabe? Que consiga dar vontade. Eu gostei de uma coisa que o Dorival falou, que a torcida quer ver o time como saiu do campo contra o Flamengo lá, que os caras saíram mortos, e é realmente isso, acho que essa dedicação tem que ter. Não dá para sair do jogo correndo e dando risada, não, tem que sair assim, acabou o jogo, o cara tem que desabar no chão mesmo, passar mal mesmo, porque é isso que a gente espera, no mínimo. E o cara, e a gente, e é uma situação, né, já, porque vai entrar por história do clube, né? Então tem toda uma característica. Se você imaginar, a gente vem aqui, por exemplo, né, como torcedor, tal, a gente fala, mas vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar um cenário. O São Paulo sendo campeão da Copa do Brasil. Primeiro, o prêmio que se ganha, a valorização desses jogadores, o que leva. E você imagina o que o Wellington pode valorizar na venda que era feito com esse CSK, o que pode ser feito agora? E sabe? O que o Nestor, por exemplo, em questão pessoal mesmo, não só pensa em clube, mas em questão pessoal de cada um, o que isso pode levar? É Sim, uma situação que sai além das questões do clube. Por questão pessoal dos próprios jogadores, isso. O Caleri, por exemplo, que a gente cobra muito aqui, que a gente já cobrou, principalmente eu aqui, vou dar os nomes, né? Porque senão o pessoal reclama. Mas assim, que eu já reclamei muito aqui do Caleri, que o Caleri tem que fazer gol, porque ele foi contratado para ser atacante, tem que fazer gol. E para mim, falha algumas vezes, mas domingo foi decisivo, e é isso que tem que ser decisivo. Você imagina o que esse cara pode ser para o clube do São Paulo? Se ele ser sim. campeão, ele vai Não, ser, e vai se ser você olhar assim, lembrado. ó, para os jogadores de São Paulo, para cada um tem um significado. Até para os jogadores que já ganharam muito, como é o caso do Rafinha. Pode ser o último Muito. título da carreira dele, Exato, sabe? Ele pode se aposentar exatamente, campeão. Entendeu? exato. Ó, Olha, aí você vê a olha, história olha o assim, ó, o nível, cara. Rafael foi um goleiro que a vida inteira praticamente foi reserva, vai ser campeão sendo titular, entendeu? O Caleri também nunca ganhou um título de expressão, certo? Acho que se ele Exatamente. ganhou, ele era reserva ainda no Boca lá, sabe? Então, Sim, os jogadores jovens aí, que já foi surrado aí, dá uma projeção para a carreira dos caras. Então, vai além do clube, e assim, eu acho que vai os lá. jogadores têm consciência disso, sabe? Que esse título pode mudar a vida de todo mundo, do São Paulo, deles, do E é. Dorival e dos Você pensa, torcedores. você pensa, por exemplo, eu fico, porque a gente fica, né, torcedor, a gente fica imaginando. Você sabe que o São Paulo, há quanto tempo, há quantos anos não ganha um título de expressão? Há, há muitos anos. E aí o São Paulo ganhou o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista era, vamos sinceramente, o Campeonato Paulista não é lá. Não, não conta, não conta. Então, a gente, Não- os torcedores do São Paulo, é isso que a gente fala aqui, né? Porque isso que eu falei logo no começo, né? Tem cara que não conhece a história do São Paulo, o cara é torcedor agora, sabe? Mas não conhece literalmente o que é assistir, por exemplo, o São Paulo ser campeão 3 vezes mundial, cara. Bater literalmente em Milan, em Barcelona, em Liverpool, que esses 3 times que o São Paulo bateu eram considerados os melhores da Europa naquela época. Não é porque ganhou a Champions League, não. Era porque realmente tinha Sim. grande poder, tinha Não, um é. timaço, era a Por base exemplo, da o seleção Milan, dos que caras. muito cara novo aí fala assim: ah, que é Milan?
Nos anos 90, o Meu Milan querido, é o que que é o isso? City hoje. Era o super É, time da Europa, entendeu? o Milan era a base da Itália, era a base da seleção italiana, a seleção da Itália na década de 90 era a melhor seleção, não sei como foi Não. eliminada pela E Argentina, assim, e só para né? só para vocês refrescarem a cabeça. O São Paulo ganhou do Milan e o Milan naquela temporada ganhou de novo a Champions. É que o São Paulo não conseguiu ganhar do Vélez, porque senão ia no Mundial, ia ser São Paulo e Milan de Olha o novo. Milan de novo, E exatamente. aí, o São Paulo perdeu do Vélez, aí todo mundo achou assim, quem é Vélez? Aí o Vélez também teve a superação deles, porque eles conseguiram ganhar do Milan. É, Então, assim, exatamente. o Milan ele apanhou 2 anos de 2 times sul-americanos, mas o Milan era muito forte, o time, Muito forte, entendeu? muito. Então, assim, pessoal mais novo aí e tal, né, fala assim, é que a gente fala, ninguém aqui é mais torcedor que ninguém, vocês não viveram algumas coisas, certo? Então, aí acho que é um ponto, não é que a gente, aí é a sorte da gente ser mais velho do que vocês, né? É, O pessoal que é mais novo. Mas assim, então a gente já viu o auge realmente do São Paulo, muito, certo? muito. Porque tem muita gente que acha que o auge foi o tricampeonato brasileiro lá. Não, o Não, auge foi no começo dos anos são 90. três, cara, são três estrelinhas de mundial aqui, cara, e são assim coisas reconhecidas. Eu não sei se os caras têm essa noção, mas o São Paulo, quando ele conquistou esses títulos, enfim, o São Paulo era chamado para jogar fora, alguns amistosos, alguns torneios internacionais. Por isso que o São Paulo tem muito título internacional. Foi jogar fora, o São Paulo batia em Real Madrid. Você entendeu? Bate. Os caras conhecem São Paulo. Eu não sei se alguém viu, quem gosta, porque agora virou. Os jovens gostam muito da Premier League. Eu não sei se alguém já assistiu, por exemplo, a Premier League e vê, por exemplo, um ex-jogadores que lá da Premier League, não sei se assistiram a ESPN um dia, na entrevista lá, que o cara chegou na entrevista lá, que foi um ótimo jogador do livro, e ele pegou o telefone e falou: "Ô, salve São Paulo, força São Paulo, tal." Então, cara, é um nível que você tem isso. Você não tem um reconhecimento internacional. Todo mundo conhece essa camisa que é pesada. Então, cara, a gente não pode simplesmente achar que um jogador, a Jogou gente bem algumas colocar jogador partidas, como acima disso, acima dessa camisa, em hipótese alguma. Não Não, e pode. assim, e eu sou da época assim, que o cara se torna ídolo do time quando ele ganha títulos pro time. Ganhar título, Não é porque exatamente. o cara em rede social fala que ama o time, não é porque o cara fez 200 jogos. Meu, fazer 200 jogos, o Reinaldo fez. Você já acha o Reinaldo ídolo? Pois é, Entendeu? Então, essa que é a questão. exatamente. Então, só por isso, então assim, se a gente tem às vezes um grau de exigência, é porque a gente já viu Exatamente. grandes jogadores, sabe? Então, é isso. Mas, pessoal, se você não viu, beleza, então você está construindo, mas assim, não fale que a gente é menos torcedor, que a gente. Quem? A pessoa teve um cara lá que comentou assim que a gente não assiste jogo, não assistiu o jogo. Cara, eu assisto todos os jogos do São Paulo se eu perdi desde 90 uns 10 jogos do São Paulo, desde 90, então mais de 30 anos, é muito. Eu também. Eu deixo de fazer qualquer Acho que coisa foi isso. familiar, até às vezes, assim, sabe? Eu prefiro trabalhar de madrugada, fazer prova de madrugada, para poder assistir o jogo do São Paulo, certo? Eu só não vou mais no estádio porque eu não moro em São Paulo, tá? Caso vocês não saibam, não moro na cidade de São Paulo. Então já é mais gasto. E eu não tenho dinheiro para ficar indo viajar todo final de semana lá, certo? Então, eu vejo jogos. Só que assim, é o que a gente falou também lá nas notas. Você pode ver o jogo de uma maneira, eu vejo de outra, certo? E eu respeito. Porque se ontem alguém achou que o Pato jogou muito, puta, legal. Se o que ele fez satisfez você, puta, da hora, Legal também, sabe? beleza? Se alguém acha que, porque o Rames fez um gol, a gente não pode criticar, não, beleza. Se você acha que um gol mata um pênalti perdido, puta, legal também. Puta, ó, espero que sua lógica sempre dê certo. Mas cada um tem o seu critério, certo? Então é isso aí. Então, pessoal, hoje o vídeo ficou grande.
A gente volta aí, né? Pré-jogo de São Paulo e Flamengo, aí, final da Copa do Brasil. E vamos torcer aí, porque domingo é dia de passar mal, de Chega. Parece que chega gritar, ficar Natal, com mas não chega raiva domingo. e terminar ficando feliz, certo? É Aí isso você aí. fica feliz, você faz o que você quiser, você vai beber lá, xinga lá o vizinho se você gosta de fazer isso. E vamos que vamos, beleza? Então, pessoal, É isso aí. grande abraço, até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever, de nos seguir nas redes sociais, se inscrever aqui. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tamo E, junto. como Vamos, sempre, São Paulo. vamos São Paulo. Vamos nós. Valeu. Até mais. Obrigado por nos assistir. Se inscrevam no nosso canal e nos sigam no Instagram. Grande abraço!